Faça um excelente dia, eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos desse sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje vamos falar um tema que eu adoro, vamos falar sobre meditação, mas vamos pegar a meditação sob uma ótica da mentalização e juntar esses dois. Trouxe aqui Cá Entre Nós para conversar conosco a Rocina Camarota, coach meditação. Tudo bem, Rocina? Tudo bem, Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Que alegria. Obrigado, querida. Obrigado. Rocina, vamos lá. A gente tem a meditação, tem a mentalização, são coisas diferentes, mas conectadas entre si. Nesse momento da pandemia, nesse momento, ou então reta final, ou enfim, cada um chama da sua forma, como achar melhor, se estamos no final da pandemia, mas o que importa é, houve um despertar para as pessoas serem mais chamadas para a importância da meditação. O que você acha disso? Sim, eu acredito que a pandemia, como qualquer desafio, sempre pode ser uma oportunidade para quem estiver disposto, para quem estiver no momento de se despertar. Acontece que a pandemia trouxe muito estresse, muitas incertezas, e quando as pessoas se viram, muitas delas, não sabendo lidar com essa incerteza, sentindo angústia, apreensão, muitas delas buscaram, né, formas. E a meditação, a visualização são excelentes formas da gente restabelecer o equilíbrio interior, ter uma relação um pouco diferente com nós mesmos, uma relação diferente com os resultados, né, com o que a gente apresenta como a nossa realidade, né, frente a tantas incertezas. Uma das coisas, Fábio, que eu gostaria muito que todo mundo refletisse é na importância da gente funcionar de dentro para fora. Ou seja, se eu estou bem, em equilíbrio, me conhecendo, conhecendo sobre a minha mente, sobre as leis naturais, sobre como a vida funciona, e eu entendo que, na verdade, o resultado na minha vida vem de dentro, é lá que eu tenho que trabalhar. Rocina, você pegou um ponto incrível, que eu acho que daí vai dar uma reflexão legal para as pessoas. Quando a gente fala de dentro para fora, isso é muito importante, é a gente conectando com o nosso eu universal, puxando lá de dentro aquele cordão que nos conecta com algo maior, que nos conecta entre todos. E quando se você dentro não estiver lindo, você vai puxar de dentro para fora alguma coisa também não tão salutar. Sim. Então seja lindo por dentro, busque ser lindo por dentro, busque cada vez mais ter virtudes, que aí lindo por dentro, o seu dentro vai ser cada vez melhor. E seu dentro sendo cada vez melhor, ao momento que você puxa de dentro para fora, você acaba reverberando para as pessoas que estão no seu entorno uma positividade maior, um pouco mais de alento, leva a uma frequência vibratória muito mais positiva do amor. Faz Sim, sentido isso, Rocina? Faz total sentido. E aí que entra, né, como ferramentas, podemos chamar, por que não, a visualização, a mentalização. E depois caímos na meditação. E foi um pouco como eu comecei, né? Eu comecei realmente visualizando, que é o quê? Visualizar é você entrar em um estado de relaxamento físico e mental. E aí o cérebro funciona diferente, produz mais ondas alfa e tudo mais, que, né, é legal saber, mas talvez vamos avançando, depois vemos se dá para entrar em tudo isso. Tá bom. E nesse estado de relaxamento, nós imaginamos, visualizamos. Esse é um canal direto para o subconsciente, que talvez as pessoas não sabem, mas é lá que você gera seus resultados, né? Por isso que a gente vê tantas pessoas que sabem muitas coisas, mas não realiza tudo o que sabe. Porque não é o saber, é a conexão do pensar, sentir, fazer. Então, visualizar é você imaginar em estado de relaxamento. Então, é como se fosse uma meditação ativa, né? A sua mente ainda está ativa, né? Você está visualizando o que você quer, indo um pouco contra a natureza do cérebro que tende a identificar o que não está bom, o que dá medo, o que desafia. Então é por isso que a visualização já traz um benefício, um bem-estar enorme, porque nos permite focar naquilo que a gente deseja, né? Nos permite, é como se a gente trocasse o filtro através do qual vemos a vida.
decidimos colocar um filtro bom. Então, a vida se torna mais leve, a gente está muito mais conectado com tudo que a gente deseja. E é algo simples e natural. Todo mundo pode fazer aqui, agora. Você cocria, né? Exatamente. De uma forma mais salutar. Exato. Então, tudo que acontece ao seu entorno começa a se transformar. Os acontecimentos externos que aparentemente são aleatórios, eles, na verdade, eles são frutos da forma como você reverbera, como você vibra. Então, se você internamente não está vibrando coisas boas, você naturalmente vai atrair coisas não tão boas. E isso que você falou a respeito de ser ativamente, na meditação, levar essa mente ativa, é legal que a meditação dá uma sensação mesmo de você estar ativamente calmo e calmamente ativo. Então, é como se você está parado, as pessoas às vezes veem, nossa, você está ali parado olhando para o nada. Mas a mente está extremamente ativa. Você está conectando, percebendo, sentindo, intuindo, você está antenado com o ambiente, percebendo uma correlação de tudo. E da mesma forma, quando você está tendo uma atividade que te demanda uma aceleração de movimentos para você fazer coisas com agilidade, a tua mente está extremamente calma. A meditação traz um pouco disso, né? Exato. E também acontece que depois que, vamos supor, você começa a praticar as visualizações, também muito conhecidas como meditações guiadas, né? Uma hora você vai sentir a vontade de ficar no silêncio, de deixar ir. Uma hora, naturalmente, a sua mente vai acalmando ao ponto que você quer ficar nesse silêncio. Essa é outra etapa, aí você transcende a mente e chega no ser. Esse é outro bem-estar, é outra conexão. E aí, o que é legal, e tomara que incentive muitas pessoas a começar, é que aí o corpo naturalmente se restabelece em equilíbrio. Assim, tem muitos benefícios para a saúde, para a nossa realização, para que tenhamos outra consciência, né? De repente a gente também precisa trazer que a meditação não é só para quem tem tempo e não está fazendo nada. Hoje a meditação é um instrumento para atletas de alto rendimento, para empresários, empreendedores, gestores, né? Por quê? Porque nos permite um funcionamento do cérebro, da mente, uma percepção muito mais ampla, ao mesmo tempo muito mais sutil. Isso te deixa num privilégio enorme para tomar decisões claras, íntegras, boas. E todo mundo está apto para meditar? Todo mundo pode meditar porque, na verdade, a meditação é algo natural. E aqueles que falam, nossa, eu ouço muito isso, assim. Sim. Não, Marquese, eu sou muito agitada, eu penso tudo ao mesmo tempo agora, eu não paro um minuto, minha cabeça é muito agitada, meus pensamentos não param. Eu falo, olha, na minha opinião, Rosina, quero a tua opinião também, na minha opinião, você é um grande potencial meditador, porque você tem muita energia, você vai só transmutar a tua energia para uma forma mais cadenciada, para alguma coisa melhor. Faz sentido? Total sentido. E também, às vezes as pessoas acham que não conseguem porque existe esse mito de que meditar é deixar a mente em branco. Então a pessoa se sente até mais ansiosa porque vê que não está conseguindo, né? Então entra num ciclo que não é nem agradável, né? Mas quando nós falamos num começo de meditação, é importante entender que tem que ser algo tranquilo. E se você começou uma meditação guiada e quer abrir os olhos, abra. E se quiser mudar de posição, muda. Apenas complete, tenha a disciplina. E é um processo, às vezes, sabe, eu medito desde os 13 anos, mas por um período eu parei. E estava no mundo corporativo, então é realmente uma atividade mental exigente, muito ligada no de fora, né, muito intenso. E quando eu voltei a meditar, me custava horrores. Eu demorei 2 meses para realmente serenar e estar mais consciente de mim. Então, não podemos pretender que a pessoa comece a meditar hoje e amanhã já está super na paz. Não é assim, é um processo, é parte da nossa vida. Né? E o próprio processo, ele é um processo interessante para você mergulhar no presente. Ela vai te trazendo mais cada vez para o presente. E essa questão que você falou, de que a pessoa sempre acha que meditar é você parar de pensar, primeira coisa, o ego ele sempre vai estar conosco, correto, Rosina? O ego ele não é vaidade, vaidade é uma parte do ego, as pessoas confundem. O ego ele é necessário, tudo que diz respeito ao que estamos aqui vivenciando, experimentando, diz respeito a ego, a nossa percepção é ego. Então o ego ele sempre estará conosco. O que nós temos que fazer, assim como com a mente, não é você também parar a mente, se você parar a mente você morre.
Você fica em letargia, você retrocede. Então, a mente, assim como o ego, eles têm que ser dominados, controlados, mas não no sentido de sobrepor. É simplesmente de você condensar e transmutar e direcionar para alguma coisa proveitosa e produtiva, construtiva em prol do coletivo sempre, que daí se transforma na mentalização. Então, quando você medita, né, Rosina, você está puxando para si um distanciamento. Por exemplo, eu estou meditando, eu sempre ouço pessoas falando assim, ai, mas eu estou lá meditando, estou pensando nas contas que eu tenho que pagar. A grande sacada é você começar na meditação a perceber, olha, eu não me identifico com o pensamento. Temos que pagar uma conta, mas não é o Fábio que tem que pagar a conta. Tem que ser paga a conta. Quando você começa a perceber isso, você começa a tirar a força do pensamento com ela aliada Sim. com a sua auto-identificação nela. Então você vai deixando ela perder força e aos poucos e gradativamente, sem pressa e sem pausa, você continua nesse caminho. Uma hora, sem você perceber, pode acontecer de, nossa, eu não estava pensando, mas no momento que você descobriu que não estava pensando, você volta Aí já a está pensar. pensando. Mas é exatamente assim, é como se tornar o observador, né? Ao mesmo tempo que você é observador. E parece às vezes uma fala um pouco difícil, mas eu sempre tenho essa imagem dessa sensação que acontece quando você está em um lugar e você percebe. Vamos supor, numa reunião. Você está na reunião participando, mas você também está percebendo um mecanismo muito mais sutil. Imagina o privilégio de você estar tomando decisões, funcionando com tanta percepção, com tanta informação. Então, eu acho que a meditação nos traz inúmeras coisas. E outra coisa que eu acho muito legal da meditação, um pouco linkando com a questão da pandemia e a importância de verdade da gente funcionar bem com a incerteza, né? Não precisar de comprovações, certezas, de saber tudo, fluir um pouco mais. E isso só é possível, a gente só consegue desapegar do como tudo vai acontecer, como meus objetivos vão se realizar, como é que eu vou atingir o sucesso. Nós só conseguimos confiar através do entendimento. E esse entendimento, é claro, tem uma parte de estudo, né, de intelecto, mas tem muito dessa conexão com nós mesmos, que a meditação nos proporciona. Então, por isso, quando a pessoa medita regularmente, naturalmente está em paz, naturalmente confia. E adivinha o quê? A gente conversa sobre isso. A sincronicidade começa a aparecer. Então, aquele problema que, nossa, estava pesado e não se resolvia, magicamente aparece uma solução. Ou, eu precisava tal coisa, recebe uma ligação. Sem ir muito longe, eu estar aqui, eu considero um sincronismo incrível. Para a gente poder conversar e levar isso para o coletivo, Sim, né? Exato. A gente, naquele papo prévio que a gente teve, já teve um encaixe tão grande, né? Uma fluidez, a gente precisaria de 3 horas de programa, pelo menos, né? Mas isso que você falou é legal, até aquela frase do Titãs, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. A meditação, ela te traz muito isso, né? Sim. Você fica muito mais antenado, você atrai e ao mesmo tempo você fica com uma antena mais aguçada, com uma percepção mais aguçada de captação das oportunidades e até das leituras correlacionadas às questões do seu dia a dia. Sim. No próximo bloco, a gente vai retomar aquele assunto da pandemia, que acho que é legal. Sim. A gente falar um pouco se houve uma epifania, se houve um despertar das pessoas em relação à meditação e vamos falar um pouco também de ritmo. Quero fazer uma analogia com a escada rolante. Tá? Daqui a pouco a gente volta, em 2 minutinhos a gente retorna, por enquanto eu já fico com essas reflexões em casa. Até logo. Estamos de volta com o Cá Entre Nós, hoje falando com Rosina Camarota a respeito de meditação e mentalização. No primeiro bloco nós iniciamos e finalizamos falando a respeito da meditação e como que isso pode ter sido como pode ter havido um chamamento durante a pandemia para as pessoas fazerem um onboarding para essa técnica, essa ciência, que as pessoas também às vezes não sabem, mas a meditação ela é uma ciência. E aí eu estava falando, né, Rosina, terminando o primeiro bloco, eu estava falando com a Rosina a respeito da cadência e ritmo, e eu queria fazer uma analogia com a escada rolante.
nossa mente, ela funciona num ritmo diferente do nosso coração. Não só ritmo, mas também de vibração. Então, por conta disso, vocês já andaram numa escada rolante do shopping, onde a escada está num ritmo diferente do corrimão e você cai? Se você segurar no corrimão e acompanhar o ritmo da escada rolante, se eles não tiverem em sincronia, se eles não tiverem harmônico, falando em uníssono, alinhados, você vai cair. Da mesma forma, você tem isso com relação à meditação. Ela alinha, e você falou isso no primeiro bloco, como ela alinha os teus chakras e, consequentemente, alinha as questões de percepção mental, sentimental e até espiritual, por que não dizer nesse aspecto. Quando você tem esse alinhamento, elas falam em sintonia. Consequentemente, você atrai coisas mais favoráveis externos. Os acontecimentos externos acabam sendo mais favoráveis para aquilo que você intenciona. Sim. Tudo sai a contento daquilo que você intenciona. Você começa a atrair coisas legais. Não é para você chegar no shopping, falando do shopping center ainda, chegar no shopping e mentalizar que você vai ter uma vaga. Isso daí é muito subaproveitar o poder da mente, o poder da meditação, o poder da concentração para você conseguir benefícios mesquinhos. É muito maior, isso daí não vai funcionar. O que você tem que utilizar, e até porque o universo cobra isso, quando você tem uma capacidade maior e consegue fazer esse alinhamento, você tem que começar a vibrar e mentalizar em prol do coletivo. Então, pensar, na hora que você faz a sua meditação, não é só para você ficar centrado, pensando em você ficar equilibrado. Essa é só uma parte, um meio e uma ponte para que o coletivo se beneficie disso. Então, você começar a mentalizar a paz, começar a mentalizar amor no coração daqueles até de ditadores, de líderes, de pessoas até de grandes CEOs que estão fazendo tudo de uma forma tão egoística. Então, você mentalizar a paz e clareza para todas essas pessoas que estão traduzindo em egoísmo alguma coisa que poderia ser feita em prol do coletivo. Sim. E aí, puxo a questão do início da nossa conversa. A pandemia, essa sensibilização, quase que essa vulnerabilidade exposta de todo mundo, que todo mundo ficou com proximidade ou tangenciando, ou no limite muito próximo de discussões da morte, da perda, finitude da vida e tantas questões assim. Você acha que as pessoas ficaram mais propícias para meditar? Você acha que elas estão preocupadas com isso? Ou você acha que elas não acordaram o suficiente? Bom, eu acho que cada um vai despertando no próprio ritmo, né? E às vezes o que nós achamos ainda não despertou, fiquei pensando a respeito disso. Às vezes a pessoa fez um passinho. E eu vou te dizer o que eu vi. Evidentemente, as pesquisas até mostram que muitas pessoas estão buscando por meditação. Talvez nem sabem muito bem por quê. Né? Talvez é só para aliviar uma coisa muito pontual, a ansiedade. Né? Então começam, e já é ótimo, é um grande passo, né? Buscar esse benefício. Mas também vi muitas pessoas querendo desesperadamente voltar ao normal. Né? Querendo que as coisas voltem. E isso pode ser uma pegadinha, porque não é para ir para trás. Evidentemente, se nós estamos frente a um desafio coletivo tão grande, é porque a gente precisa se elevar. Somos nós que precisamos nos elevar. Não é que a pandemia vai terminar, sim, os médicos e cada um de nós foi desafiado, todos nós fomos desafiados de uma forma ou de outra. Então, como é que a gente supera qualquer desafio? Elevando a consciência. Né? Einstein falava isso. Nenhum problema se resolve no mesmo nível de consciência em que foi criado. Uhum. Já temos aí a solução. Tem um problema? Precisamos nos elevar. É só observar tudo o que existe. Poderia ter existido 1000 anos atrás? Poderia. As câmeras, a tecnologia, só faltava o ser humano chegar lá. Mesma coisa agora. Tudo que vai ser descoberto já está aqui. Somos nós que precisamos nos elevar. Andar para trás, nem que seja para pegar impulso, não, né? Também não. E aquela do Chico Sainz também que eu gosto, um passo à frente e você não está no mesmo lugar. Essas reflexões são muito interessantes para você perceber de uma forma, lógico que metafórica, para que você consiga criar essa conexão do entendimento da evolução.
Evolução é depuração de gosto, como já dizia Sirihan. A gente precisa desse trabalho Sim. de depurar o nosso gosto, de cuidar de coisas mais sutis. Quando Sim. eu falo gosto, não é o gosto, eu gosto de chocolate ou se eu gosto de doce. São coisas sagradas da vida. E aí você começa a se conectar com coisas que realmente te impulsionam para um crescimento. Sim. Você falou de voltar no mesmo... Existe uma metáfora também interessante para se pensar. Fala muito disso. Voltar ao normal, voltar ao normal. Isso, aliás, fazendo uma analogia com a etimologia ou com o significado da resiliência, que todo mundo fala que temos resilientes nessa pandemia, é mais ou menos assim. É como se a gente andasse em círculo, e aí você sai de um ponto, e no ponto que você retorna, como é que você vai voltar do ponto... Você andou, passou por todos os desafios, fez o círculo completo, na hora que você retorna, você volta para o mesmo lugar de onde você esteve. A resiliência, ela fala sobre isso. A origem da resiliência como palavra é você deformar algo e voltar para o estado anterior. Eu, particularmente, não quero voltar no estado anterior depois de ter sido deformado por alguma coisa externa. Eu quero voltar para um estado superior. Eu quero aprender com a experiência. Exato. Então, eu acho que uma grande reflexão para a gente ter, porque se você faz esse círculo e retorna para o mesmo ponto, mas se você sobe, como você bem colocou, se você sobe 1 centímetro, que seja, você já não encontra o ponto de onde Sim. você partiu, o que você vai fazer? Você vai circular novamente, só que acima daquele círculo Sim. que estava abaixo anteriormente. Se você, ao chegar ao ponto, depois de cumprir esse círculo, e você volta novamente para o ponto de origem, porém mais 1 centímetro acima, você vai criando uma espiral. Sim. E também de uma forma metafórica, para haver uma compreensão, que seja para o centro, que seja para o interior. Então, quanto mais você subir um degrau, em cada experiência que você tem, volta e sobe, você está criando uma espiral para subir, e para o centro você faz um movimento concêntrico. Isso você cria uma evolução como se fosse o símbolo de uma pirâmide para você retornar ao uno. Sim. E você voltar e começar uma evolução diferenciada. Exato. A pandemia uma grande oportunidade para esse tipo de crescimento. E às vezes, veja que às vezes o desafio que a gente sofreu, né, a parte da nossa vida que se desestabilizou e nos obrigou a crescer, depois nós vamos levar esse aprendizado para as outras partes. Então, eu acho que hoje a humanidade pede congruência, pede integridade, pede verdade. Então, às vezes, esta pandemia nos trouxe, né, nos abriu os olhos para muitas coisas. O modelo anterior não estava funcionando muito bem. Por isso que eu não acho que tenhamos que voltar para o normal. A gente precisa reavaliar, compreender melhor, colocar as coisas na sua devida hierarquia. Uhum. E penso muito isso individualmente, né, cada um de nós com seus desafios, mas, como você fala, coletivamente. Coletivamente como? É pensar no próximo, é liderar melhor, é tomar decisões que não pensem apenas no imediato, é pensar no planeta, é pensar nos animais, é pensar em tudo, né? É realmente sermos mais conectados com tudo, né? E reavaliar um monte de coisas. Eu acho que a meditação, nesse sentido, nos ajuda muito, muito, muito. O nosso ponto principal e foco é voltar à nossa essência do ser humano. Voltar. Se a gente analisar uma história, estava falando a respeito de o que nós criamos de tecnologia, de tanta coisa que hoje a gente opera, e é o ser humano que opera a tecnologia. O ser humano nada mudou, ou se bobear, até evoluiu nesse aspecto. Daquele que hoje opera a tecnologia, é o mesmo que opera e que conduzia a biga na época dos romanos. Então, o que importa não é... O que evoluiu foi a tecnologia. De uma biga para um carro elétrico, para um foguete, para um avião. Mas quem opera isso, ou até uma internet que não deixa de ser um foguete, não deixa de ser um avião, na sua agilidade, no seu potencial de comunicação gigantesco, quem opera é o que determina. E quem opera a gente não está determinando, a gente não está empregando, a gente não está colocando esforço de aprimoramento. Sim. A gente só está o tempo todo, mais tecnologia, mais aprimoramento da tecnologia. A gente tem que aprimorar o operador da tecnologia. Sim. Como meditação. Sim. Meditação alinhando todos esses chakras, parando de ter atitudes egoístas, alinhando todas as questões relativas a virtudes verdadeiras para nos tornarmos humanos verdadeiros. Sim. E sabe uma coisa que eu acho muito legal? Ouvir os nossos desejos. O que nós queremos? Porque
todos nós temos um propósito, temos objetivos, desejos, e para chegar a eles vamos precisar alinhar o de dentro. Então, às vezes, a gente não se dá conta, mas os nossos grandes objetivos na vida são as escolas, são o caminho que vai nos obrigar, porque como a gente tem esse desejo, a gente vai querer passar por todas as etapas que a gente precisar. Talvez esse desejo de alguma realização é o que vai falar com que a gente, não, vou meditar porque me faz bem. E aí, nessa caminhada, você vai se dando conta que, na verdade, tudo que você ganha é muito mais do que esse objetivo pontualmente. Então, que todos nós possamos, né, entender o que queremos do fundo do coração e buscar essa integridade do pensar, sentir, fazer, ser, né, para que a gente colabore com o coletivo. Né? Querida, que delícia! Muito obrigado por essa contribuição maravilhosa. Tenho certeza que todos que estão assistindo vão ficar sensibilizados e buscar de uma forma mais central, mais centralizada, essa questão relacionada à meditação, dar uma atenção e pensar na meditação também como empregar isso de forma à mentalização, ou seja, em prol do coletivo. Sim. Tá bom? Muito obrigado, querida. Eu que agradeço enormemente. Vocês que estão em casa, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por terem ficado conosco nesses 30 minutos. Tenho certeza que com essas contribuições da Rosina vocês poderão refletir, pensar, praticar, buscar a meditação como meio para fazer a mentalização e pensar sempre no próximo, pensando sempre com objetivo e propósito o coletivo e o bem-estar do coletivo. Quero agradecer a todos aqui da equipe, o Péricles, o Tavinho e o Cris Bucols. E eu quero que nessa próxima semana vocês fiquem com essas reflexões, aprimorem sempre um degrau acima para não voltar no status que vocês estavam anterior a este programa. Muito obrigado, até semana que vem no Cá Entre Nós.